Jurassic Park é uma franquia enorme com vários filmes, mundialmente conhecida, com várias críticas positivas e muitos prêmios ganhados. Eu vim aqui dar minha review sobre todos os filmes em vídeos separados, até porque a gente vai ter um novo filme, não sei se esse ano, mas em pouco tempo ele vai lançar. Eu não vim aqui só fazer a minha crítica sobre o filme, porque uma coisa que muitas pessoas não sabem é que esse filme veio baseado de um livro, ele é uma adaptação de um livro. E claro, esses são só os meus pensamentos e as minhas percepções sobre essa determinada obra, não significa que você precisa concordar 100% comigo. Se for pra falar algumas coisas no comentário, por favor, faça isso com respeito. E eu também queria pedir pra vocês deixarem um like e comentarem algo que não precisa ser relacionado com esse vídeo, se inscreverem e ativarem o sininho, porque assim vocês passam a me ajudar a crescer a nossa comunidade, a crescer o meu canal e passam a receber mais vídeos e vídeos parecidos. Então, Jurassic Park é uma trilogia que antecede o Jurassic World e ele veio desse livro que eu falei, né, que também se chama Jurassic Park, publicado em 1990, feito por Michael Crichton. Quando o Steven Spielberg viu esse livro, né, ele leu esse livro, ele já comprou os direitos autorais dessa história para poder utilizar para fazer uma adaptação de filme. E não era só ele que estava atrás desses direitos autorais, né, mas que bom que foi ele, porque hoje em dia a gente consegue dizer que Jurassic Park é nada mais do que uma obra-prima. O filme começa com Alan Grant e Ellie Sattler nas suas escavações, né, junto com a sua equipe, em Montana, nos Estados Unidos. Alan é paleontólogo e a Ellie é paleobotânica, e aí, nesse momento que o filme começa, eles acabaram de encontrar um novo fóssil de Velociraptor. Então, de uma forma bem inconveniente, só para atrapalhar todo o trabalho que eles tiveram das escavações, John Hammond, que é um idoso muito rico, chega para falar com Alan Grant e a Ellie Sattler e convida eles para irem até a sua ilha biológica, né, o seu parque biológico em uma ilha que fica perto da Costa Rica. E para convencer eles, ele diz que vai bancar mais 3 anos de escavações, o que pro Alan e pra sua equipe é maravilhoso, né? E aí na viagem que o Alan e a Ellie fazem até a ilha que o John falou pra eles, eles também vão acompanhados de Ian Malcolm e Gennaro. O Gennaro, ele é um advogado que está indo para representar os investidores que fizeram todo o investimento do Parque Biológico do John Hammond. E o Ian Malcolm, ele é um matemático que é muito apaixonado pela teoria do caos. E quando todos eles chegam na ilha, todos eles ficam muito boquiabertos com o que o Hammond está fazendo lá. Eles chegam lá e dão de cara com um braquiossauro. E aí todos eles ficam muito curiosos e vão fazer todo o passeio na ilha para poder descobrir como o Hammond recriou aquelas criaturas de milhares de anos atrás. Então, o que a gente pode dizer é que o Hammond, ele é fundador da empresa InGen, que é basicamente uma empresa que é focada em genética. E por conta disso, ele escolheu a dedo muitas pessoas, né, engenheiros, cientistas, enfim, focados para aquele trabalho nesse parque biológico, né, que a gente sabe que ele estava fazendo um parque de dinossauros, para poder meio que esconder aquilo que ele estava fazendo na ilha, né? Tipo assim, ele não queria que vazasse a informação. Então tinham pouquíssimas pessoas trabalhando junto com ele. Inclusive, os próprios investidores deles não sabiam onde eles estavam colocando o dinheiro deles. Eles simplesmente deram dinheiro. Então, depois disso, o Alan e toda aquela galera que chegou ali na ilha vão até os laboratórios e fazem uma excursão pelos laboratórios, digamos assim, para saber como eles recriaram essas criaturas. E aí a gente tem uma breve explicação de como eles fizeram isso. Basicamente, eles fizeram escavações, né, e procuraram especificamente mosquitos dentro de âmbar. Então, assim como existem hoje, os mosquitos também existiam na pré-história e por conta disso eles também bebiam sangue de dinossauros. E aí tinham mosquitos que às vezes pousavam nos troncos das árvores e a seiva da árvore derramava por cima dele, o que significa que é basicamente o âmbar que a gente está falando, e aí conserva o mosquito dentro desse âmbar. E aí eles fizeram essas escavações, procuraram os âmbars, âmbars, sei lá, português é difícil. E aí eles pegaram esses mosquitos, extraíram o sangue que estava meio que conservado dentro dos próprios mosquitos, e aí eles pegaram essa cadeia de DNA e meio que só jogaram DNA de anfíbio e de aves para completar os espaços em branco.
E assim, claro, o John Hammond, que fez essa ilha, ele não pensou só nessa parte dos dinossauros, ele também queria deixar o parque seguro, porque ele quer receber visitas depois, né? Ele quer que seja uma atração turística. Então sim, ele também gastou muito dinheiro e muitos recursos com computadores de última geração, cercas elétricas, armas não letais, mas que de certa forma barram ali os dinossauros de alguma maneira, câmeras por todo lado, parecia tudo muito maravilhoso. E aí depois que eles fazem esse passeio, assim que eles vão começar o passeio de verdade pelo parque, né, vendo os dinossauros, 2 netos do John Hammond chegam. A menina mais velha é a Alex e o menino mais novo é o Tim. E o Tim, ele é muito apaixonado por dinossauros e ele conhece o Alan pelo seu livro que ele escreveu de dinossauros. Só que o Alan não é muito bom com crianças, então ele sempre tenta dar um perdido nos dois. E aí, para iniciar o passeio, todos eles entram em carros elétricos que meio que ficam em cima de trilhas, então eles vão num caminho específico já programado. Então Alex, o Tim e o Gennaro entram no primeiro carro, o Ian, o Alan e a Ellie ficam no segundo carro. E aí todos eles vão passando pelas cercas dos dinossauros, mas eles não estão muito afim de aparecer, e aí acaba sendo uma excursão bem chata. Então, em determinado momento, o Alan vê algo muito curioso e, como eles não estão vendo dinossauros mesmo, ele pula do carro em movimento e todo mundo segue ele. O que o Alan viu foi um Triceratops doente, e aí por conta disso ele queria ver o que estava acontecendo com o animal. E aí a Ellie decidiu que vai ficar junto com o veterinário que estava cuidando desse animal para poder descobrir o que ele tem, enquanto todos os outros voltavam para a sala de controle. Já que os animais não estavam aparecendo, o John Hammond ordenou que todos eles voltassem para a sala de controle para ver outras coisas. E aí, quando eles voltaram para os carros, né, todos eles, menos a Ellie, eles param, de repente, sem aviso nenhum, de frente para a cerca do Tiranossauro Rex. Tá escuro, tá chovendo e eles pararam do nada, não conseguem ter contato com ninguém, nem com outro carro e nem com a sala de controle, e aí por conta disso eles ficam parados esperando. Só que o que eles não sabem é que, na verdade, a energia inteira do parque caiu, o que significa que eles estão passando um grande perigo, porque todas as cercas elétricas estão desligadas. E isso só aconteceu por conta de Dennis Nedry, que é um cara da TI que trabalha no parque do John Hammond, só que ele queria contrabandear os embriões para a empresa rival da InGen, que é a Biosyn. Então ele tinha que chegar nas docas até 15 minutos para poder contrabandear esses embriões, e aí ele ia chegar no continente e receber seu pagamento, milionário, inclusive. Ele só fez isso por conta de dinheiro, porque ele ia ficar milionário, e também porque ele não achava justo o pagamento que ele recebia por tudo que ele fazia dentro do parque do John Hammond. Então todo mundo ficou sem controle nenhum, e por conta disso os engenheiros que estavam na sala de controle estavam tentando fazer o sistema voltar a funcionar. Só que, como eu falei, o Dennis, ele era um ótimo cara da TI, o que significa que ninguém tá conseguindo fazer nada pro sistema voltar. Enquanto isso, lá nos carros, Alex, o Tim e o Gennaro percebem que o Tiranossauro tá olhando diretamente pra eles. E aí eles percebem que talvez a energia tenha caído. Então, com medo, o Gennaro deixa as crianças no carro e corre até o banheiro, meio que como uma tentativa de sair da vista do animal. E aí esse animal começa a focar nas presas que estão dentro do carro. Ele começa a brincar com o carro para tentar tirar o Tim e a Alex lá de dentro. E aí, vendo o que estava acontecendo, o Alan vai ajudar eles, e aí ele consegue tirar a Alex debaixo do carro, mas não dá tempo de tirar o Tim, que é arremessado com o carro e tudo em uma grande árvore. O Alan, ele sabe no filme que o tiranossauro, ele não vê as presas se você não se mexer, então ele consegue dar uma fuga ali do animal. E o Ian também tenta ajudar, e aí ele acaba trombando junto com o banheiro que o Gennaro estava escondido. A sorte do Ian é que ele foi atingido pelos escombros, então ele estava embaixo dos escombros, o tiranossauro não estava mais vendo ele, só que o Gennaro não teve tanta sorte assim. Enquanto tudo isso está acontecendo, a Ellie volta com o veterinário para a sala de controle, então ela sabe que todo o sistema caiu. Então nesse meio tempo a gente, claro, tem muita ação e tem muita perseguição, mas eu não vou ficar dando todos os detalhes, né? Então basicamente o Alan e as crianças conseguem sair dali com segurança, o tiranossauro foi embora, e aí eles conseguem passar a noite em uma árvore alta, longe de todos os dinossauros. E aí depois disso eles começam uma nova caminhada para tentar achar um lugar seguro. E aí eles veem o tiranossauro de novo e eles se escondem, depois eles correm de novo, até eles chegarem numa estrutura que é realmente segura, que é tipo como se fosse um restaurante ali, onde fica a parte do restaurante. E aí o Alan, ele é meio que obrigado a deixar as crianças ali para tentar achar os outros. E aí uma coisa que eles viram no meio do caminho, inclusive, foram ovos de dinossauro. Uma coisa que não deveria acontecer, porque como eu falei anteriormente, a parte do DNA que estava em branco, ela é meio que preenchida pelos cientistas. E por conta disso, os cientistas fazem com que todos os animais criados em laboratório sejam fêmeas. Então como eles conseguiram se reproduzir?
E enquanto isso tá acontecendo com o Alan e as crianças, no outro ponto de vista que a gente tem, a Ellie e o Muldoon, que é um cara meio que da segurança ali do parque, eles vão resgatar o Ian, são perseguidos pelo Tiranossauro, mas conseguem fugir. Eles voltam pra sala de controle, a galera tá conversando em religar o sistema. Só que eles correm o risco de perder toda a parte do sistema e perder tudo que eles têm, porque eles nunca tentaram religar o sistema. Só que aí eles arriscam e aí agora eles têm que ir lá em outro galpão, que fica em outro lugar, religar um gerador, porque eles estavam usando o gerador errado todo esse tempo. E aí o engenheiro principal que tá tentando ali fazer as coisas acontecerem, que trabalhava junto com o Nedry, ele fala, não, beleza, eu vou lá no galpão religar, só que aí ele começa a demorar muito, então a Ellie e o Muldoon vão junto pra lá pra poder religar. E aí quando ela chega lá, a Ellie consegue religar tudo, só que ela também é atacada por um Velociraptor, e aí ela acaba fugindo e tromba com o Alan de repente, e ela sabe que o Muldoon já foi de Vasco há muito tempo. E aí no nosso outro ponto de vista das crianças agora, a gente acha que eles estão seguros, eles acham que estão seguros, eles estão comendo tudo que tem na frente deles, porque como eu falei, é um restaurante, só que aí eles percebem que tem um Velociraptor ali. Então eles correm pra cozinha e aí os dois Velociraptors com as duas crianças ficam fazendo um jogo de gato e rato. As crianças conseguem fugir e conseguem encontrar a Ellie e o Alan e voltam pra sala de controle com eles. Porém, agora não tem mais ninguém que consiga mexer no computador, porque os dois únicos que mexiam nos computadores estão mortos. E aí, por conta disso, a Alex meio que protagoniza nessa cena, né? O Velociraptor tá ali tentando forçar a entrada, enquanto o Alan e a Ellie seguram a porta, e a Alex conhece o sistema que está sendo utilizado para a segurança do parque, e aí ela consegue religar toda a segurança, toda a energia, telefone pro continente, enfim, tudo. Mas as coisas ainda não acabaram, então o Velociraptor ele consegue quebrar a janela e entrar na sala do mesmo jeito, e aí por conta disso eles fogem nos dutos, né, e caem naquela sala principal, né, tipo da sala de entrada ali do prédio, e aí a gente tem aquela cena icônica onde o Tiranossauro salva eles, por sorte, e aí ele ruge, né, que é aquela cena tipo meio que icônica que sempre fica na minha cabeça toda vez que eu lembro de Jurassic Park, é a primeira cena que eu lembro. E aí porque os Velociraptors e o Tiranossauro estão brigando entre si, eles conseguem tomar tempo pra fugir e ir até o helicóptero que eles conseguiram contatar, ligando pro continente. E aí eu não falei, mas nesse meio tempo a gente também teve o ponto de vista do Dennis Nedry, que fugiu com o carro e com o embrião numa chuva forte de noite, sem saber pra onde era a doca, né? E aí ele acabou sendo morto em algum momento, né? Não foi uma morte leve. E assim, no livro é tudo muito diferente, tudo mesmo. Então, primeiro que o livro ele não começa com a história em si. Ele começa com uma explicação quase técnica, quase não, bem técnica, sobre a genética e a evolução humana, a evolução da tecnologia, para onde a humanidade está indo com isso. Eu me senti lendo um artigo científico. E aí, depois dessa introdução técnica, a gente também tem uma vistoria de um acidente que aconteceu na Costa Rica com uma médica estadunidense que trabalha lá. Então, a médica recebeu um paciente na emergência que estava assim, horroroso, tipo, um estado péssimo, sabe? E a galera que levou ele até lá falou que ele teve um acidente de trabalho com uma retroescavadeira, só que ela sabia que era mentira, porque as feridas que ela tava vendo eram claramente de um animal, só que ela também sabia que ele não ia conseguir sobreviver. E aí, antes dele morrer, de fato, a única palavra que ele falou foi Velociraptor. E aí um outro acidente que acontece em uma ilha muito próxima, ou um local muito próximo, é que um casal estadunidense que viajou pra lá decide que quer passar o tempo livre deles longe de todo mundo. Então eles vão pra uma praia completamente isolada, não tem ninguém na praia. E aí estão eles, né, o casal e a sua filha pequena. E aí a filha deles acaba sendo atacada por vários lagartos. É basicamente aquela cena que a gente vê no início do segundo filme, se eu não me engano, e é uma coisa que acontece no primeiro livro. E agora sim a gente começa com a história do Alan e da Ellie, que no livro não são um casal, eles são simplesmente professor e aluna. Aí antes de receber a visita do Raymond, eles recebem a visita pessoalmente do Gennaro, que ele tá começando a procurar provas de que o Raymond tá fazendo merda naquela ilha e tal. E aí por que eu falei visita do Raymond? Porque ele não visita eles pessoalmente, na verdade ele liga pra galera, né, liga pro Alan e pra Ellie e fala, ó, vem aqui visitar minha ilha, faz a mesma proposta que ele fez no filme, e aí por conta disso eles vão até lá. E aí a gente também tem o ponto de vista do Gennaro e dos investidores, né, onde eles falam um pouco sobre a Engen, falam um pouco sobre a Biosyn e tal, e aí por conta disso o Gennaro ele foi praticamente obrigado a ir, porque ele não queria estar indo pra lá. E aí durante toda essa viagem a gente tem muitas explicações sobre a teoria do caos do Ian Malcolm. Então, igual eu falei, ele é um apaixonado por essa teoria, né, ele tipo, basicamente vive por essa teoria, então ele acaba que fala muito sobre
isso, e aí o autor, é uma coisa legal que eu gostei no livro, que ele tenta falar sobre várias perspectivas para as pessoas começarem a entender o que ele quer dizer. Então ele não fala só de uma forma técnica, ele tenta dar explicações de exemplos, né? Tenta fazer outras explicações um pouco mais simples do dia a dia das pessoas. Então, basicamente, a teoria do caos diz que é sobre você não ter controle sobre tudo. Então, que o Ian já sabia o que o Raymond estava fazendo na ilha, e aí ele já sabia que ia dar tudo errado por conta da teoria do caos. E aí, quando eles chegam na ilha, né, a gente tem aquela mesma cena deles vendo o dinossauro, só que no livro não é um braquiossauro, é um brontossauro. E aí também tem essa parte onde Alex e o Tim, eles chegam antes, né, deles começarem a excursão pelo laboratório, a sala de controle, essas coisas. Então as crianças estão com ele. Então a galera ali faz o passeio pelo laboratório, faz o passeio pela sala de controle. É bem diferente do filme, porque no filme eles tentam deixar de uma forma mais explicativa, que é uma forma mais fácil das pessoas entenderem para quem não é dessa área, para quem não entende muito essa linguagem técnica, porque no livro é muita linguagem técnica. Chega uma parte que inclusive fica um pouco chata, porque você não tá entendendo mais nada, ou a sua cabeça meio que dispersa. E isso também vale para a sala de controle. Então, sim, aparecem todos os controles que existem na face da Terra que eles poderiam colocar para esse parque funcionar. No filme não é tão mostrado porque não é tão necessário, a gente vê que é seguro e beleza, só que no livro eles fazem essa parte técnica, mostram cada coisa, eles fazem perguntas sobre isso, então é tipo alguns capítulos ali deles vendo só essa parte. E aí a gente tem a parte do passeio, que é bem parecida com o que tem no filme, mas a parte do tiranossauro também é bem diferente. Então, antes disso tudo, eles já encontraram os ovos do dinossauro antes do passeio. Então, eles já tinham falado com a sala de controle sobre isso, e aí todo mundo entrou em desespero ao saber que realmente era verdade, que os dinossauros eles estavam se reproduzindo. E aí a gente também tem essa parte onde a Ellie não estava junto com eles nessa cena do tiranossauro, só que o Gennaro também não estava. No lugar do Gennaro, a gente tinha um personagem chamado Ed Regis. Ele é basicamente como um cara do marketing do parque, só que ele tá sendo obrigado a fazer coisas que não são da área dele, e por isso ele tá meio aborrecido. Então ele tava no primeiro carro junto com as crianças, e o Ian e o Alan estavam no segundo carro. Fora isso, a gente também tinha o fato de que você conseguia se comunicar com outro carro, né? Por meio de rádios que ficavam no próprio carro. E aí no livro, como eles descobrem que tá sem energia? Não é pelo simples fato deles terem parado. Beleza, eles pararam do nada, mas eles acham que é alguma coisa da sala de controle que quer que eles vejam algum dinossauro. E aí, Alex, que é a mais nova no livro e não a mais velha, ela enxerga muito longe, assim, um barco que tá nas docas. E aí na doca, ela vê que os Velociraptors entram no barco sem ninguém notar. E aí por conta disso ela contata o Alan e o Ian, né, e falam, ó, eu tô vendo o Velociraptor entrando no barco, não sei o quê. E aí eles tentam contatar a sala de controle, e aí eles veem que a energia caiu porque eles não conseguem contatar a sala de controle. E aí a gente tem a cena do tiranossauro que acontece. Então, ao invés do Gennaro, é o Ed Regis que foge e deixa as crianças no carro. Só que ele não vai pro banheiro, ele corre muito, muito pra cacete, assim, ele vai pra uma trilha muito longe. A gente não tem muitas diferenças dessa cena, só que a gente também sabe que, por exemplo, no livro, o Alan não sabe que os tiranossauros não têm essa visão. Ele não consegue entender de primeiro momento que o tiranossauro não tá enxergando ele porque ele tá parado. Só que ao mesmo tempo ele também quer ir ajudar as crianças, porque no livro ele tem muito afeto por crianças e aí é meio que tipo uma coisa natural que ele vai ajudar elas. E aí a gente também tem o fator de que no livro é muito mais específico e muito mais detalhado tudo, né? Não só a cena, mas também questão de machucado e essas coisas que não são tão mencionadas no filme, até porque no filme é livre para todas as idades. E aí, o Alan e as crianças, eles acabam tendo um caminho bem mais longo no livro do que no filme, né? Então é basicamente assim, o Alan, ele primeiro desmaia nesse momento, né? O tiranossauro arremessa ele e ele fica desmaiado. Então o Tim, que é o mais velho no filme, igual eu falei, ele consegue sair do carro, que também foi arremessado pra árvore, pega a sua irmã Lex, que tinha ficado lá no meio sozinha, tipo, ela se escondeu em um duto, alguma coisa assim, um buraco que ela achou no chão. E aí ele tira ela de lá, o Alan acha eles, e aí todos eles acabam vendo o Ed Regis morrer pro tiranossauro filhote, que é uma coisa que também não tem no filme. Então todos eles fogem dali e acabam conseguindo dormir em um lugar seguro, né, em um alojamento que realmente é fechado, né, é uma parte do parque. E aí quando eles acordam, eles tentam meio que sair por aí procurando câmeras, né, pra tentar fazer movimentações, pra tentar fazer com que essas câmeras leiam as movimentações deles e a galera da sala de controle consiga saber onde eles estão pra poder ir salvar eles. Só que aí, enquanto eles faziam isso, eles acabam trombando com o tiranossauro de novo, né? Que tá caçando os herbívoros em campo aberto. E aí, por conta disso, eles voltam para aquele alojamento onde eles dormiram
e eles encontram um barco. Agora eles vão pegar o caminho do rio para poder chegar até a sala de controle, ou um lugar mais seguro, de forma mais rápida. Eles conseguem pegar o barco, o caminho do rio para eles empurrarem o barco e irem até o rio, eles têm que passar pelo tiranossauro que tá dormindo. E aí, por conta disso, eles teriam conseguido se não fosse Alex que espirrou, e aí o tiranossauro começa a ir atrás deles no meio do rio. Por sorte, o tiranossauro, o filhote, tenta pegar a presa que o tiranossauro tinha pegado, e aí, por conta disso, o tiranossauro, puto da vida, volta pra tentar pegar o filhote na porrada, e aí eles conseguem fugir tranquilamente. Inclusive, nessa parte, a gente tem uma cena do aviário, que é uma cena que só acontece no terceiro filme do Jurassic Park. Só que é uma cena bem fraca, né? Então o Alan e as crianças, eles acham que é um alojamento que tá vazio, até porque eles não passaram por ali na hora do passeio, e aí eles entram pra tentar achar mais câmeras ou achar alguém que possa conversar, mais sistema que possa ajudar eles. E aí eles acabam dando de cara com os pterodátilos. Na verdade não são os pterodátilos, mas eu não lembro exatamente o nome do dinossauro agora. E aí eles acabam fugindo de lá. E aí eles voltam pro rio. Só que aí depois disso, nessa beirada do rio que eles estão passando, né, o tiranossauro consegue encontrar eles. Mais uma vez, por sorte, a vegetação, que é muito densa naquele lugar, o tiranossauro não consegue alcançar eles. Só que aí eles acabam caindo numa cachoeira porque eles não tinham prestado atenção. E aí eles acabam conseguindo meio que se esconder do tiranossauro que tá atrás deles, meio que atrás da cachoeira, né? Tipo aquelas cavernas que ficam atrás da cachoeira. E aí nesse lugar o Alan consegue descer, né? Tipo assim, ele encontra uma porta, abre, desce, ele encontra uma arma de tranquilizante. E aí por conta disso ele é atacado de repente assim por um Velociraptor bebê. E aí ele acaba tirando esse tranquilizante no Velociraptor, mas ele também encontra um carro. Enquanto isso, na parte de cima, as crianças que ficaram lá foram achadas pelo tiranossauro. Só que o tiranossauro não consegue ver elas, né, porque ele tá tampado pela caverna, então ele só consegue ter a boca dentro da caverna. E aí, por conta disso, elas meio que se salvam, porque anteriormente o Muldon tinha tirado um tranquilizante nele que demorou pra fazer efeito. Então ele meio que, tipo, desmaiou, assim, quando tava prestes a comer o Tim. E aí, com esse carro e com o Velociraptor no carro, eles vão até essa parte do restaurante, que é onde o Alan acha que é mais seguro para as crianças. E aí, na sala de controle, a gente tem as mesmas preocupações, a mesma história do Nedry, ele tá fazendo pelos mesmos motivos. E aí, quando o veterinário, a Ellie e o Gennaro chegam na sala de controle e sabem do que tá acontecendo, a Ellie e o veterinário vão ao resgate do Ian. E aí, tipo assim, ele tá muito péssimo no livro, ele tá muito pior do que no filme. Só que eles também não têm problemas no caminho. E aí, a gente tem aquela mesma história, né? Religar o sistema, religar o gerador e tal. E aí, o engenheiro que tá ali fazendo isso vai lá tentar ligar o gerador. E aí o Henry Wu, que é basicamente o geneticista, o geneticista principal que recriou os dinossauros, ele tem um papel muito mais importante no livro do que no filme. Então no livro ele fica lá junto com a galera, né, e ele é outro que sabe mexer nos computadores. Então ele é importante por conta disso, porque um engenheiro vai lá mexer no gerador, e aí ele é a única pessoa dentro da sala de controle que sabe mexer em computador, então ele precisa ficar lá vivo. Então basicamente dá tudo errado nessa ida pra religar o gerador. E aí o cara da TI morre assim que chega lá, né? Porque ele deu mole e deixou o Velociraptor entrar onde ele tava. E aí o Gennaro não conseguiu religar os geradores, ele teve que se esconder pra não morrer. E o Muldon também teve que se esconder pra depois ser salvo pelo Henry. A Ellie, na verdade, no livro, ela é bem inútil, pra ser sincera, então ela fica a maior parte do tempo com o Ian. E aí, quando ela decide fazer alguma coisa pra meio que servir de isca pros Velociraptors, pra atrair eles pra longe na área do gerador, pra fazer com que o Alan consiga ligar. Então o Alan já tinha conseguido entrar em contato com a galera, e aí ele conseguiu ir lá religar o gerador. Então era meio esse era o plano deles, né? E aí, enquanto isso, as crianças no restaurante, né, eles têm a mesma cena dos Velociraptors, só que, enfim, tipo assim, é uma cena de perseguição igual, mas os detalhes são diferentes. E aí, depois disso, eles conseguem fugir pra sala de controle sozinhos. E aí o Alan, ele consegue religar tudo, ele salva o Gennaro, e aí depois disso eles estão voltando pra sala de controle. Só que enquanto a Ellie tava servindo de isca, os Velociraptors foram muito mais inteligentes do que ela, e aí eles conseguiram meio que, tipo, passar por ela de algum modo, e aí conseguiram matar o Henry. E aí, quando o Alan voltou pra sala de controle, né, ele deixou o Gennaro lá, e aí ele meio que atraiu todos os Velociraptors que estavam seguindo ele pro laboratório, tipo, pra área onde fazia os bichos mesmo.
E aí ele conseguiu, tipo, ele teve uma luta épica sozinha com 3 Velociraptors. E aí ele conseguiu matar todos eles com, tipo, veneno, sabe? Com seringas que estavam cheias de veneno. E agora tudo tava na mão das crianças, né? Porque elas eram as únicas que estavam com os computadores e ninguém mais sabia mexer em porra nenhuma. Só que as crianças também não sabiam mexer em porra nenhuma no livro. Então eles, tipo, foram mexendo nas coisas lá e acabaram conseguindo, de alguma forma, ligar o sistema. E aí ligaram tudo, ligaram cerca, não sei o que, salvaram todo mundo. E inclusive conseguiram contatar o barco para fazer ele voltar pra ilha ao invés de chegar no continente, porque senão os dinossauros iam chegar até lá. Só que essa não era a única missão deles. Só que antes da outra missão que eles tiveram, o Raymond, que no livro é muito diferente, ele tinha achado, não, tudo tá bem, tá tudo certo, eu vou sair aqui pra dar uma volta ao ar livre, não sei o que, porque ele tava achando que tava tudo seguro. E aí em algum momento ele ouviu o tiranossauro rugir, e aí ele assustou e caiu no barranco e quebrou a perna. Aí ele ficou, não, vou ficar aqui um pouquinho pra, tipo, a galera vai vir me salvar em algum momento. Só que ninguém foi salvar ele, então ele começou a subir o barranco sozinho com a perna quebrada. E aí os dinossaurinhos pequenininhos, que eu não sei falar o nome, então eu vou deixar aqui também, eles começaram a comer, tipo assim, eles começaram a tentar comer o Raymond. E aí ele tentava afastar eles e tal, mas um dia eles só atacam as presas que estão quase mortas, porque eles são muito fracos e pequenininhos. Então eles são basicamente abutres, né? E aí outra missão que eles tinham basicamente era encontrar o ninho dos Velociraptors para saber exatamente quantos dinossauros tinham nascido. Ellie, o Gennaro e o Alan, eles vão até o ninho, veem ali quantos dinossauros tem, eles veem o comportamento dos dinossauros e eles descobrem que na verdade talvez eles quisessem migrar. Então eles estavam com essa questão da migração e por isso eles estavam entrando no barco para ir até o continente. Só que aí nesse momento eles não podiam investigar mais porque a galera que eles tinham contatado para salvar eles eram os militares, o que significa que eles iam bombardear tudo. Então eles fugiram de lá, foram salvos pelos militares e os militares bombardearam a ilha inteira. O pior é que eu não sei dizer qual que é o melhor, né? Porque assim, os dois eles chegam muito próximos da perfeição pra mim. O livro, apesar de eu preferir livro justamente por aquele quesito de ter mais tempo, de ser mais detalhado e tal, eles também têm toda essa questão de ambientação, de medo, tem toda essa questão do detalhamento, dos ferimentos, de você sentir, sabe, tipo, um sentimento ruim por você estar lendo aquilo, de você estar imaginando aquilo. Claro, também tem muito mais tempo pra eles passarem por mais aventuras, só que ao mesmo tempo eu também acho que também teve os seus erros. E aí, um exemplo dessa questão do detalhamento da morte, né, e dos ferimentos, é a questão tanto do Ian, que tem um ferimento muito pior, né, no livro, que inclusive ele é meio que, tipo, colocado como um semi-morto. A gente não sabe se ele morreu, se ele não morreu, né. O ferimento dele, tipo, é detalhado muito esquisito, com muito pus, com muito sangue, porque a saliva do dinossauro, de certa forma, tinha um certo veneno, né, e aí deixava com esse pus, com mau cheiro, enfim. E a gente também tem a questão da morte do Nedry, que, tipo, acontece da mesma forma que no filme, mas é que no livro a gente tá em primeira pessoa. Então a gente meio que sente aquilo que ele sente, e aí fica, tipo, uma coisa bem esquisita, mas boa. E aí a gente tem essa parte do mais detalhamento, né? Então, por exemplo, existem muitas imagens no livro que eu acho muito interessante. Existem imagens daqueles gráficos e tabelas e imagens do computador, do sistema do computador, que assim, beleza, não li, não entendi porra nenhuma, mas tá ali. E eu acho que é interessante porque meio que te insere um pouco mais na história. E aí, falando um pouco dos personagens, né? Vamos começar pelo Henry Wu. O Henry, no livro, ele tem uma importância muito maior do que no filme. No livro, ele não é só um geneticista qualquer. Ele é como se fosse o líder ali do laboratório, é o braço direito do Raymond, por mais que eles discordem na maior parte do tempo. Apesar dele morrer no final também, né? Uma coisa que não acontece no filme, porque ele é importante, inclusive, pro Jurassic World lá na frente. E aí, Raymond no livro funciona mais pra mim do que no filme. Tipo assim, ele é aquele cara que é, tipo assim, a representação do que o livro quer falar. O livro, ele faz uma crítica muito forte sobre essa questão do capitalismo, sobre o avanço da tecnologia e até onde o ser humano vai com esse avanço da tecnologia sem extinguir a sua própria raça por pura ignorância. E o Raymond é exatamente assim. Então ele não arreda o pé em nenhum momento. Até quando ele tá morrendo, ele tipo, não, eu peguei as pessoas erradas aqui pra fazer o trabalho comigo. Da próxima vez vai dar certo. Só que no filme, claro, eles tentam fazer uma representação mais boazinha dele, né? Porque é tipo, é porque era meu grande sonho e eu queria que as pessoas se divertissem. Só que, sabe, assim, quando dá uma merda muito gigantesca dessa, às vezes você tem que abaixar a bola e falar que talvez não seja uma boa ideia mesmo não. E assim, no livro, pra ser sincera, as crianças, elas são bem esquisitas. Então é tipo assim, o Tim, ele deve ter cerca de 14 anos e a Alex é mais nova que ele, deve ter cerca de 8, 9. E tipo assim,
elas agem como se não fossem crianças no livro, e isso me assusta um pouco, na verdade. Porque, tipo assim, quando eu penso em crianças e nesse tipo de situação, eu vejo elas chorando, berrando, em estado de choque, ainda mais com os tipos de ferimentos que elas tinham e também com tudo que elas estavam passando. Porque, tipo, não foi uma aventura, igual eu falei no livro, é bem maior, é um tempo muito mais longo. E, porra, eles aguentaram muito, e por conta disso, eles acabaram tendo reações que talvez eu não ache que uma criança teria na vida real. Tipo, não foi muito realista. E isso falando especificamente da Alex, ela é um pouco esquisita no livro. Tipo assim, ela, ao mesmo tempo que age como uma criança da sua idade, né? Ela é meio que mimada, que é tudo na hora dela, e ela atrapalha mais do que ajuda. É uma criança de 8, 9 anos, beleza? Ela tá agindo conforme a idade dela. Só que ela também tem esse lado meio sádico, esquisito. Ela fica tentando ver corpos mortos e fica, tipo, tentando ver sangue. E, tipo, sei lá, não acho que seja um comportamento de criança, não sei. Só que no livro também é o Tim que faz tudo, né? Até por ele ser o mais velho e por gostar de dinossauros, então ele tem um conhecimento básico ali pra lidar com as coisas e as situações. É ele também que faz aquela parte do computador, é ele também que faz os pensamentos em cima da hora, né? De agir em cima da hora, pensar muito rápido. Enfim, a Alex, ela fica meio de segundo plano só pra ser aquela garota chata que a gente tem ódio no livro. Sabe, eu até achei legal que eles tenham feito essa troca no filme, porque a Alex, no livro, como eu falei, ela é completamente inútil. Então no filme eles tinham que colocar essa parte que ela tenha que fazer alguma coisa pra ela não ser inútil no filme. E eu achei interessante porque na cozinha é ela que salva o Tim e é ela que consegue mexer nos computadores. E aí a gente também tem o Gennaro, né, que tipo, eles são pessoas completamente opostas no filme e no livro. Então assim, no filme a gente entende que ele é feito pra fazer o papel do Ed Regis. É um fracote, covarde, só que no livro ele é bem o oposto. Ele é muito corajoso até o limite, né, ele tem um limite da coragem dele. Mas enfim, ele também é descrito como um cara muito forte, muito ágil, sabe? Completamente diferente da imagem que a gente tem dele no filme. E assim, pra mim, a parte principal do filme é que o Steven Spielberg, ele consegue fazer essa tensão, né? Deixar o filme ser tenso e assustador, mesmo que pra todas as idades. Então ele trabalha ali, primeiro que sim, naquela época o CGI já não era muita coisa, né? Então eles trabalhavam com animatrônicos. E a gente consegue ver isso pela textura que eles fizeram na pele, os pequenos detalhes que a gente tem nos robôs, enfim, tudo. E aí, claro, existe um jogo de câmera pra não ficar mostrando muito tempo, pra pegar ângulos específicos e tal, apesar do caminhar dele ser até um pouco legal pra época, inclusive, né? Enfim, tipo, inclusive também era feito tudo em muita baixa luz pra ninguém ficar vendo muito e ficar, isso aqui tá muito esquisito. Então eu acho muito interessante que ele tenha conseguido criar esse clima de tensão, digamos assim, né? Com pequenos detalhes, inclusive, que nem sempre são os dinossauros. O Steven, ele não precisa dos dinossauros especificamente pra fazer você ter medo. Então, às vezes, a gente tem medo antes disso. A gente tem medo quando a gente começa a ouvir as passadas dos dinossauros, né, vindo de longe, a água balançando, a galera começando a entrar em desespero antes de ver o dinossauro. E isso é uma coisa que eu coloco muita fé no Steven, porque, tipo assim, você fazer um filme meio que de terror pra todas as idades é muito difícil. E aí a gente sempre pensa em terror, quando eu penso em terror, pelo menos nos filmes de hoje em dia, eu só penso em jumpscare. Então é tipo assim, eu vou assistir um filme, eu sei que eu vou estar assim, porque eu sei que a qualquer momento um bicho vai pular na minha cara. E o dinossauro não faz isso, olha que coisa legal. Que inclusive é uma coisa que poderia acontecer, né? Porque os dinossauros, eles vão tentar ali te comer a qualquer momento. Então eles podem vir e te abocanhar na frente da câmera a qualquer momento. E ele não fez isso, o que eu boto muita fé, porque eu odeio jumpscare. E assim, pra mim, o único defeito desse filme, pra mim, é o fato do Raymond ser representado como um bom moço que se arrependeu no final. Fora que o Ian também fica muito tempo parado, porque ele não tem muita utilidade. E aí no livro, eu acho que o ponto fraco dele é o fator do aviário, que eu achei uma cena bem chata, e também o fato de que quando eles foram procurar o ninho dos Velociraptors, eu não entendi até agora porque que eles tinham que saber quantos dinossauros nasceram. Porque, tipo assim, eles falaram como se eles, tipo, a gente tem que saber com que a gente tá lidando. Só que ao mesmo tempo eles sabiam que os militares, eles iam simplesmente bombardear tudo. Então por que eles estavam preocupados com isso? Eu achei que foi só uma cena forçada pra gente tentar entender essa parte da migração dos Velociraptors. Outra coisa que eu também não sinto tanto no filme, que eu acho que poderia ter sido encaixado de outras formas, é que eu não sinto que os Velociraptors são tão inteligentes quanto no livro. No livro é tipo assim, eles fazem você de capacho,
sabe? Você se sente um merda perto de um Velociraptor do tão inteligente que eles são. E aí no filme a gente não sente muito isso, né? Eles atacam igual qualquer outro animal ali. Assim, eu digo que vale a pena ver e assistir Jurassic Park. Ao mesmo tempo que foi uma ótima crítica por parte do livro do Michael, também foi uma ótima jogada de direção do Steven. E sabe, eu tava aqui pensando, eu acho que a minha cena preferida do Jurassic Park é a cena em que Alex tenta fechar aquela porta de metal pra tentar se esconder do Velociraptor e a gente entende que, tipo, o Velociraptor não tá correndo pra ela, tá correndo pro reflexo. É uma cena, inclusive, que não existe no livro. E aí, me diz qual é a cena que vocês mais gostam desse filme?